Olá, como parte do nosso estudo de transformadas, nós vamos fazer alguns exercícios de revisão de álgebra linear. Então o primeiro deles é esse que aparece aqui, dado dois vetores 4 e 3, achar as normas, quer dizer, e o outro menos 5 e 2, normas, o produto interno e o ângulo entre eles. Então os dois vetores são esses. Para nós acharmos a norma, nesse caso simples, a gente pode lembrar de Pitágoras, então eu vou elevar aqui o 4 ao quadrado 3 e tirar a raiz, e da mesma forma a norma do y é a raiz quadrada de 25 mais 4. Então essas seriam as duas normas. O produto interno é fácil de calcular, porque eu vou multiplicar elemento a elemento, o primeiro elemento pelo primeiro, somar com o segundo multiplicado pelo segundo, de tal forma que nesse caso ficaria 4 vezes o menos 5 mais 3 vezes 2. E o ângulo entre eles a gente pode tirar de uma outra maneira de exprimir o produto interno nesse espaço euclidiano, que seria pegar as normas dos dois vetores e usar essa multiplicação. Então eu tenho aqui o produto interno, eu tenho as duas normas, e eu posso achar então o cosseno, e daí o θ, o ângulo entre eles, é o arco cujo cosseno vai dar essa divisão. Então no nosso caso, só terminando as contas, a norma do vetor x é 5, a norma do vetor y é a raiz quadrada de 29, o produto interno é menos 16, então esse cosseno, vamos usando aqui o MATLAB, ele vai ser menos 0,5, e o arco cujo cosseno é 2. Então, voltando aqui, menos 0,5 alguma coisa, e esse cosseno é 2, alguma coisa. Então esses seriam os resultados da primeira questão, onde a gente não deve esquecer que os ângulos vão estar em radianos, a menos da gente informar o MATLAB, quer dizer, a menos que a gente converta para graus. Bem, então, passando para a segunda questão, teria dois vetores x e y, também no espaço R2, e agora a gente está interessado nas projeções do vetor y em cima do vetor x, e da projeção do x em cima do y, e dos respectivos vetores de erro. Então, observando os dois vetores aqui no caso, 4 e 0, menos 5 e 2, podem estar representados aqui. 4 e 0 é o vetor x, e o outro menos 5 e 2, desculpa, o vetor y. Então, fazendo a projeção do vetor x no y aqui, não esqueçam que o que a gente faz quando a gente quer projetar em cima de um vetor é andar na direção do vetor, e aí quando se obtém a menor distância ao outro, que no caso aqui fazendo 90 graus, eu estou andando nessa direção, e aí quando eu fizer aqui 90 graus, esse aqui seria o vetor onde eu estou projetando o x no y. Então ele sai daqui, e essa é a minha projeção do vetor x. O vetor x é esse aqui. Eu estou projetando ele então na direção do y. E aí a gente nota que tem aqui um triângulo retângulo formado por esse cateto, essa hipotenusa, e esse ângulo aqui é um ângulo que a gente pode encontrar se nós encontrarmos quem é o ângulo θ formado entre o x e o y. Para encontrar esse ângulo θ, eu vou covardemente usar o MATLAB. Então eu tenho aqui a definição do x, a definição do y, eu posso encontrar o produto interno entre eles, as duas normas de x e y, e encontrar o θ como sendo o arco cujo cosseno é o produto interno normalizado pelas duas normas. Então, rodando esse código no MATLAB, eu encontro então que o alfa é 177, o que obviamente é um erro, porque eu me enganei aqui entre usar graus e
e radianos. Já que o θ está em radiano, né, eu posso converter para graus se quiser, mas é mais conveniente continuar trabalhando com radianos. Então, voltando aqui, esse é o valor do alfa, né? Então esse ângulo alfa 0,3805, certo? Então nós temos, com alfa tendo sido obtido, a gente pode, sabendo quanto é essa hipotenusa, nota que nós não vamos dizer que a hipotenusa é 4, isso daí seria um erro na nossa notação. O que a gente tem é que a norma do vetor x, essa sim, essa norma aqui é a hipotenusa, e nós vamos achar então a norma da projeção. Então a norma da projeção, que é esse cateto adjacente, é basicamente a hipotenusa, que é 4, vezes o cosseno do alfa, certo? E esse valor, então, olhando aqui no MATLAB, então aqui 4 vezes o cosseno do nosso ângulo alfa, então é 3,739. Mas vejam, para eu especificar o vetor, eu preciso também levar em conta a direção, e o que eu vou fazer é, sabendo que a projeção é em cima do vetor y, eu vou encontrar um ângulo que está na direção do y, mas ele tem norma unitária. Então o vetor em si, ele tem a norma que ele tem que ter, e eu preciso aqui de um vetorzinho que eu posso chamar de z, que ele me indique a direção do y e ele tem a norma unitária. Então esse vetor z, se ele está na direção do y, basta que eu normalize o y pela sua norma, ou seja, divida os elementos do y pela norma. Então aqui no caso seria o menos 5 e 2 dividido pela norma, que é 25 mais 4. Então esse vetor, esse novo vetor, que é menos 5 raiz quadrada de 29 e 2 raiz quadrada de 29, ele é um vetor de norma unitária que está na direção do y. Então eu posso fechar que o meu vetor pxy tem a norma 3,7139, que multiplica esse meu vetor que eu encontrei aqui. Então esse é o vetor pxy. De uma forma semelhante, eu encontraria o pyx. Como é que eu faria? Andar na direção que o x apresenta, procurar a menor distância, e quando eu encontro essa menor distância, que é 90 graus, eu tenho então a minha projeção do y em cima do x, que seria esse vetor aqui, certo? E faria cálculos semelhantes para ele, né? Esse, no caso aqui, seria então a projeção do y no vetor x. Mas vamos encontrar o vetor erro, que nesse caso é esse vetor aqui. Então o erro que a gente tem quando projeta o x no y é basicamente o x, eu vou colocar barra para que nós lembremos que são vetores, menos o vetor de projeção. Eu prefiro escrever isso dessa forma: se nós somarmos a projeção mais o vetor erro, onde esse vetor erro é esse cidadão bem aqui, então esse é o vetor erro, e se nós somarmos a projeção mais o erro, eu recomponho o x completamente. Então uma maneira de entender melhor talvez seja escrevendo dessa forma, que na verdade isso é oriundo da definição do vetor erro. Então aqui eu tenho o vetor x, que é 4 e 0, subtraído desse vetor aqui, que eu não vou repetir, que aparece aqui em cima. Então isso dá o meu vetor de erro. Eu teria que fazer a multiplicação, subtrair e aí encontrar esses números. Vou fazer isso no MATLAB. Ops, antes de usar o MATLAB, deixa eu só corrigir, porque
o vetor de projeção do x no y, a gente vê que ele tem essa direção. E aí quando nós normalizamos aqui o y, nós basicamente mantivemos, vejam que menos 5 e um número positivo, a gente está deixando com que esse vetor esteja na mesma direção do y, como se ele estivesse aqui. Mas não, nós queremos que ele esteja aqui. Então eu vou multiplicar por menos 1 para poder fazer com que a direção seja a que eu quero. Mas então, voltando para o MATLAB, a gente vai obter esse vetor erro. Então eu vou escrever a projeção como sendo a norma que a gente quer que o vetor tenha de vetor de projeção. Essa é a norma do y que eu tive que normalizar para que essa norma do y não atrapalhe. Multipliquei por menos 1 porque ele está com o sentido inverso, já que o ângulo θ formado entre x e y é maior que 90 graus. Esse aqui é meu vetor y. E aí eu posso obter então o vetor erro fazendo a subtração de x menos essa projeção. Então, colocando tudo isso aqui no MATLAB, eu obtenho, na hora que eu faço então esse daqui é o meu vetor, e na hora, só para verificar, se eu somar os dois, obviamente eu recomponho o x. Então, só para terminar, eu copiei aqui o resultado do vetor de projeção. Então ele é 3 menos 1, então ele está nessa direção que a gente enxerga aqui, ó. E o vetor erro é o 0.5, 1.3, então ele está nessa direção. Então, se nós fôssemos escrever o vetor erro em relação aqui à nossa origem, ele estaria... Ops, fiz maior um pouquinho. Mas vocês entenderem então que esse seria o vetor erro, que me permitiria recompor, somando a projeção, o vetor x original. Então, fazer isso para o outro, como eu disse, é equivalente, né? Tem que encontrar essa nova projeção agora do y em x e depois o erro correspondente. Então, vejamos a terceira questão, que diz que tem uma matriz dada por 3 menos 5 e 4 e se pergunta se ela é unitária. Recordando que a definição de uma matriz unitária é que todas as colunas têm a norma 1. Se nós olharmos cada coluna como um vetor, todos esses vetores têm que ter norma unitária e eles também têm que ser ortogonais entre si. Então, quando além de ortogonal se tem norma unitária, a gente pode chamar de ortonormal. Então, uma matriz unitária pode ser chamada de uma matriz ortonormal. Nós estamos então observando aqui que essa norma 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado dá 10, então a norma é raiz quadrada de 10, não é unitária, então de cara eu posso dizer que essa matriz não é unitária. A questão também pede para projetar uma matriz B que seja unitária e seja similar à matriz A, no sentido de que a primeira coluna, que a gente vai interpretar como função base quando essa for uma matriz de transformada, então essa primeira coluna seja um vetor que esteja na mesma direção desse vetor 1, 3. Então, fazendo isso, a gente tem aqui a nossa matriz original a norma é raiz de 10. Para que esse vetor tenha a mesma direção, basta eu normalizar pela norma, e agora ele é unitário e com a mesma norma. E agora, para eu encontrar a segunda coluna, um truque seria mudar a posição aqui com sinal negativo. Então agora eu tenho que o produto interno, dá para ver que essa multiplicação desse por esse mais esse por esse vai ser 0, significando que as colunas estão ortogonais e cada uma delas tem norma unitária. Então essa seria uma matriz B. Uma das possíveis, nós poderíamos também ter feito outras matrizes tais como essa. Nessa quarta questão, nós vamos ainda trabalhar no espaço de dimensão 2 e nós temos agora então funções bases que não são ortogonais, dadas por I, 2 e 1 e J, 0 e 3. Dá para ver que elas não são ortogonais porque se nós fizermos o produto interno, dá 2 vezes 0 dá 0, mais 1 vezes 3 dá 3, ou seja, se produto interno é igual a 3, indica que eles não são ortogonais. E a gente vai fazer o que em transformada nós chamamos de procedimento de análise, que é encontrar os coeficientes alfa e beta de uma combinação linear
das funções base I e J que permitam gerar esse vetor X. Ou seja, exprimindo aqui na fórmula, nós estamos atrás de quem foi alfa e beta usados nessa combinação linear que gerou X. Então, esse procedimento, quando é uma função base ortonormal, é simplificado, como a gente vai estar treinando, mas aqui no caso a gente não pode usar isso porque a função, os vetores da base não são ortogonais e a gente vai ter que ter mais trabalho. Então o que a questão pede é que nós encontremos os coeficientes. Mais adiante esses coeficientes vão ser os coeficientes da transformada. E é conveniente trabalhar com vetores colunas, a gente vai enfatizar o uso de vetores coluna ao invés de vetores linha. Então eu vou escrever o vetor x 4 e 1, eu tenho que encontrar o alfa que vai multiplicar a primeira função base e o beta que vai multiplicar a segunda função base. É conveniente também que nós nos acostumemos a escrever isso sobre forma matricial. Então eu tenho aqui usando as funções base como colunas e eu posso colocar então aqui o alfa e beta. Ora, olhando aqui sobre a forma matricial, eu tenho uma maneira fácil de resolver, que é usando a inversa. Então se eu encontro aqui a inversa da matriz, eu posso achar o alfa e beta de duas equações com duas incógnitas para resolver. Então, na hora que nós temos interesse em calcular a inversa de matrizes 2 por 2, é interessante lembrar da fórmula, né? Para uma matriz geral 2 por 2, a inversa vai ser dada por trocando a posição dos elementos da diagonal principal e trocando o sinal, mas mantendo a posição dos elementos na diagonal secundária aqui e dividindo pelo determinante. Então, fazendo isso de 3, eu troco aqui o 2 e o 3, troco o sinal do 1 e eu divido pelo determinante, que aqui no caso é 6. E multiplicando pelo vetor, então, eu encontro que o alfa é 2 e o beta é menos 0,33. Mas vejam só que para fins de fazer a análise, então a análise foi encontrar quais os coeficientes que me permitiam fazer a síntese desse vetor x. E nessa hora aqui da análise eu precisei usar a inversa. A maioria das transformações elas vão fazer uso de uma matriz que não é geral como essa. Mas normalmente as nossas transformadas vão usar matrizes que são unitárias. E aí a gente sabe que a propriedade é que a matriz A sendo unitária, nesse caso aqui ela não era, correto? Mas sendo ela unitária, basicamente eu calculo a inversa através da hermitiana. Eu tenho então essa chance de simplificar o cálculo da inversa. E indo mais além, nós podemos fazer análise, ao invés de calcular inversas, nós simplesmente podemos usar os produtos internos. Certo? Então, onde esse produto interno seria entre o vetor que está sendo analisado e a função base. E a gente vai ver como isso simplifica. Então essa questão 5, ela diz que se nós pudermos assumir que as funções base, que aqui no caso a gente está usando o espaço de vetores, as funções I e J, elas são ortonormais, ou seja, são ortogonais entre si de norma unitária. Então nós vamos poder fazer a análise simplesmente calculando o produto interno, e aí nós vamos encontrar os coeficientes alfa e beta que geram um vetor. E ao invés de usar o caso específico do 4 e 1, já que aqui nós não estamos com as funções base e j dada, eu vou fazer num caso genérico com um vetor x genérico. Bem, então o trabalho é a análise, ou seja, encontrar alfa e beta. Nós vimos na questão anterior que nós precisamos, quando não eram ortogonais as funções base, nós precisamos, nós tivemos que inverter a matriz ou resolver um sistema de equações lineares. Mas se nós podemos assumir que são ortonormais, ou seja, se é dado do problema,
as propriedades aqui que o produto interno é zero e as duas funções base têm norma unitária. E aí veja como é que fica fácil de achar quem é o alfa. Eu vou encontrar o alfa simplesmente dizendo que ele é o número que eu obtenho quando eu faço o produto interno entre o meu vetor x e a função base de interesse correspondente, que é a i. E o beta é quando eu faço o produto interno não com a i, mas sim com a função base correspondente ao coeficiente beta, que é a função base j. Então, por que que isso dá certo? A gente vai ter que lembrar uma propriedade de produto interno dessa forma, e o produto interno pode ser reescrito como sendo produto da primeira parcela com C mais o produto da segunda parcela com C. Então, tendo isso em questão, vamos provar no caso genérico que essa é uma alternativa viável para encontrar então os coeficientes. Então, o que nós queremos fazer é verificar se isso aqui é verdade. Então, vamos reescrever, começar a avaliar esse produto interno, lembrando essa propriedade aqui descrita. Então, quem é o x? Ele é o alfa i mais beta j. Eu não vou lembrar que são vetores aqui com... Opa, desculpem. E aqui eu tenho o produto interno com a função base i. Desculpem que eu usei. Então, já que eu pequei de colocar as barrinhas. Mas notem, então como eu tenho o produto interno dessa soma, isso pela propriedade vai ser o produto interno do alfa i com a base i mais a do beta j com a i. Aí aqui é útil lembrar uma outra propriedade, né? Então essa seria a propriedade 1. Uma outra propriedade é que o produto interno ele tem a característica de homogeneidade. Então, se eu pegar, por exemplo, qualquer fator k e multiplicar por um dos vetores que eu estou fazendo produto interno em cima, eu posso enxergar que isso... Então, se vocês lembrarem da fórmula do produto interno, é como se eu estivesse colocando o k em evidência. Então, essa é a segunda propriedade. O produto interno entre o vetor que eu estou analisando e a função base i, colocando aqui o alfa para fora do produto interno. Posso fazer a mesma coisa aqui com beta. E aí eu posso observar esse produto interno entre o j e i, pela nossa, digamos, pela própria definição de serem ortonormais, esse cidadão aqui é zero. E aí, como eu também forcei a ter norma unitária, recordem que a norma do vetor, ele pode ser escrito quando a norma do i ao quadrado. Então, esse cidadão aqui, que é a norma ao quadrado, é unitário, de tal maneira que eu fico que esse produto interno é justamente o alfa, que é o que nós queremos provar, correto? Então, o que tudo isso aqui está dizendo, e nós se fizéssemos para o beta daria a mesma coisa, é que quando as funções base são ortonormais, a análise não é como nós fizemos aqui na questão anterior, que essa matriz não tinha as colunas ortonormais, e aí então nós tivemos que resolver como um caso genérico. Convencionalmente definida, as funções base não são ortonormais. Isso daqui não se aplica, é diferente de 1. Mas são ortogonais, ou seja, o produto interno é zero. Então, o fato de ser produto interno zero pode sempre nos levar a cancelar. E mesmo que aqui tivesse mais funções base, que tivesse um gama, m e etc, outras funções base, todos esses produtos internos esses que iam acontecer aqui, eles iam também ser zero.
e só ia persistir como não zero o produto interno da função base consigo mesmo. Então, o que eu estou querendo simbolizar aqui, ortogonais. Nesse caso, isso daqui não é 1, seria um fator k. Então os coeficientes seriam dados pelo produto interno divididos por esse fator. Então, por exemplo, no caso da DFT aparece um fator n nas fórmulas. Ou você pode também encontrar definições de DFT ortonormais, onde daí já se mudou as funções básicas para que a norma seja unitária, e então esse fator acaba não aparecendo. Mas o fato é, a maioria das transformadas vai estar impondo que as funções base sejam ortogonais, e em função disso, nós vamos estar usando, na maioria das fórmulas, por exemplo, de série de Fourier, fazendo produto interno entre o sinal que se quer analisar e a função base, que aqui no caso da série de Fourier pode ser um E elevado a J 2πf0 kt, certo? Então esse estilo de encontrar coeficientes fazendo produto interno tem sido repetido por nós aqui como importante de analisar, para que a gente faça estudo de análise de Fourier com mais tranquilidade. Vamos ver agora a questão 6, que sai um pouco da nossa álgebra vetorial, que a gente estava fazendo manipulações de vetores, e agora a gente vai fazer manipulações de sinais. E o que é interessante é que produtos internos também são definidos para sinais, e tudo que a gente estudou, ou as interpretações todas que podem ser retiradas de um espaço vetorial, vão poder ser aplicadas nesses espaços de sinais. Então são 3 produtos internos nos itens A, B e C. O primeiro deles é do degrau unitário com essa exponencial. Então, para essa questão é interessante observar que dos vários produtos internos possíveis de serem definidos para sinais contínuos no tempo de duração infinita, eu posso definir o produto interno dessa forma, como sendo a integral. E vejam que é similar quando a gente está trabalhando com vetores, que eu faço, por exemplo, a soma dos elementos do primeiro vezes o segundo e assim por diante. Então é bem semelhante aqui. No caso é infinitesimal o avanço no t, né? Ao contrário dos vetores, que eu vou andando nos elementos com números inteiros. Mas basicamente são bem semelhantes. O produto interno que a gente quer como sendo entre o U de t e um E elevado, deixa eu lembrar aqui, o E elevado a 0,9t. Então isso daqui pode ser representado como a integral do produto entre os dois, de menos a mais infinito. O U de t é um bom amigo quando a gente tem integrais, porque todo o papel que ele faz pode ser embutido muitas vezes na mudança dos intervalos, né? Ou seja, para ter não negativo, ele não altera a expressão. Eu posso embutir todo o papel matemático que ele faz mudando de menos infinito para zero, e aí ele some porque ele já pagou à sociedade o que a ela devia. E aí eu tenho então só que terminar essa integral. Eu não vou fazer agora então com vocês. Esse seria o primeiro produto interno. O segundo produto interno é do cosseno de meio π n e o delta n. Nesse caso, como são os sinais, ao invés de usar essa definição, a definição de produto interno tipicamente adotada vai mudar a integral por um somatório
Só isso. E aí você tem basicamente algo então muito mais semelhante para sinais que são discretos no tempo, mesmo que sejam de duração infinita, semelhantes ao que a gente tem quando são vetores. Então, se eu plotasse esse cosseno, né, digamos que eu tenha uma representação, por simplicidade eu vou desenhar assim, e se eu plotasse o Então, notem, o que o impulso vai fazer quando eu fizer a multiplicação é basicamente zerar todas as amostras então, em valores distantes da origem, e aí eu vou ficar só com a amostra em n igual a zero, certo? Então, vê se vocês concordam que esse produto interno ele pode ser dado pelo valor que o cosseno tem quando n é zero. Então, é só substituir o n igual a zero. Essa propriedade do impulso dele extrair os valores apenas aonde ele ocorreu, que aqui no caso foi na origem, chama sifting em inglês, não é shift. Sift dupla de sinais, eu tenho U de n e U de menos n menos 1. Ora, aqui então a única tarefa é raciocinar quem são os sinais. No caso do de n, eu tenho amplitudes 1 a partir de 0. E quem é esse sinal U de menos n? Se eu esquecesse menos 1 por enquanto e fizesse o sinal U de menos n, eu rebateria esses cidadãos de tal maneira que eles seriam 1 desde menos infinito, né? E a partir aqui da origem, eles ainda teriam um elemento e aqui em 0 tem. Então, bem, se esse é o sinal, na hora que eu faço uso do produto interno entre eles, eu vejo que não há superposição, porque onde esse daqui é nulo, é a hora que esse é não nulo e vice-versa, de tal maneira que esse produto interno entre esses dois sinais é zero. E a gente diz que eles são ortogonais. Fazendo uma analogia com vetores, é como se eles estivessem num espaço de dimensão infinita, mas nesse espaço eles são ortogonais, ou seja, ortogonal é uma generalização de perpendicularidade e esses sinais não são então passíveis de terem uma projeção não nula de um no outro, ou seja, por aqui com esse